Foi? Aqui também já tá indo. Pronto, estamos ao vivo. E aí, galera, bora convidar a gente já? Da galera aqui no Facebook. Todo mundo que eu ver aqui, vou convidar. A gente começou meio atrasado hoje, por motivos de correria. Eu vou te convidar também. Tá ali. Deixa eu ver isso. Pronto, é isso. A Jesus acabou de me perguntar se não vai ter live. Vai ter, tá tendo. Desligou aí. Dá um tempinho, né? Esperar um pouquinho. Ó, o Davi entrou. Tô meio zoado hoje. Mas é isso, estamos na correria aí. Difícil não tá zoado. É isso. Já tem gente aqui. Já tem gente no Facebook? Eu. Acho que a gente já pode começar então. Já tem gente assistindo e eu não tenho muita paciência pra enrolar não. Não tenho muita lábia pra ficar enrolando antes de começar. Convidei a galera já, então aí. Mas hoje a gente vai estudar o versículo 39. Ele fala: afasta de mim a afronta que me causa medo, pois os teus juízos são bons. Ele meio que continua o assunto da semana passada, que não é tão comum assim, de continuar um assunto depois do outro. Quer dizer, ele não continua totalmente assim, mas ele estava falando sobre temor na passada e agora ele fala sobre ter medo, né? Antes ele tinha falado sobre ter temor a Deus, agora ele fala sobre ter medo da afronta. Então eu meio que vou começar justamente falando sobre esse negócio aí dele, o temor a Deus e o temor a uma coisa, a um sentimento, né? A uma afronta, no caso, a uma forma de se relacionar das outras pessoas, que é a afronta. Pessoas afrontosas ou alguma afronta caluniosa, inclusive, que é possível. Na NVT fala o seguinte: afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. E aqui o salmista não tá falando, não tá dando foco pro medo, né? Ele não tá dando foco pro temor. Mas eu queria começar falando sobre esse medo, porque para fazer um link com o que aconteceu na semana passada, sobre o que falamos na semana passada. Porque na semana passada a gente comentou que por um próprio direcionamento do salmista nós entendemos que o temor a Deus é muito importante e que temer outras coisas pode ser ruim. Ter medo de outras coisas, né? Um respeito exagerado, um temor de fato por outras coisas seria muito ruim. E aqui nós temos um exemplo disso, né? Porque nem todos os temores são saudáveis e esse temor, teoricamente, não seria saudável. Um temor à afronta, um temor a uma forma de relacionamento que é prometida aos que servem a Deus, né? Principalmente no Evangelho é prometido a afronta, uma recusa do mundo em nos reconhecer. Mas o que é esse medo que ele tem sentido, né? O que esse medo por afronta poderia causar, né? Especificamente aqui, esse salmista, ele demonstra ter um temor um pouco limitante. Um temor que o faz orar, um temor que o faz parar e pensar, um temor que faz colocar isso em oração diante de Deus, de fato. Uma oração importante, né? E eu até estava, enquanto lia o estudo de Spurgeon, ele cita que ao longo dos séculos, muitos mártires preferiram morrer do que ser afrontados. Eles escolheram a morte antes de escolherem passar por humilhações, sabe? Aconteceu muitas vezes, muitos passaram por essas humilhações, mas com certeza é muito difícil. É muito difícil passar por torturas, por humilhações e permanecer firme. E aí o salmista se coloca ali com esse medo, né? Afasta de mim essa afronta que me causa medo, pois os teus juízos são bons. Especificamente, esse salmista, a gente pode lembrar que quando ele menciona há alguns versos atrás,
que nós estudamos também, quando príncipes se juntaram para falar contra ele. Isso é uma afronta, sabe? Então nós temos muito a aprender com esse salmista, porque entendemos que ele já passou por essa afronta antes. Essa afronta foi colocada diante dele quando príncipes se juntaram para falar contra ele. E o que ele fez quando os príncipes se juntaram foi correr ao Senhor. Ele não se defendeu, ele não defendeu a própria honra. Ele não defendeu a sua própria glória ou o seu nome. Ele defendeu a sua fé, colocando a fé dele em oração quando os príncipes se juntaram contra ele. E agora ele coloca novamente, falando para Deus que livrasse ele dessa afronta. Mas o salmista... Mas talvez esse medo de afronta fosse justamente uma rejeição àquilo que Cristo promete, a uma bênção que Cristo promete em Mateus 5, 11 e 12, quando ele fala justamente sobre os bem-aventurados, né? Quando ele cita que os bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos em meu nome, por amor de mim, né? E cara, esse medo por afronta muitas vezes pode nos afastar disso, dessa capacidade, dessa disposição de nos colocarmos diante de Deus, diante do mundo, dispostos a receber afrontas em nome de Deus. O salmista aqui coloca que isso causa medo nele, isso é tão limitante que o faz entrar em oração, que o faz colocar isso mesmo antes de sofrer afronta. E o que motiva o coração do salmista a pedir esse socorro tão cedo? Justamente o entendimento de que o julgamento das pessoas é corrupto. E aí nós entramos num outro mérito. E justamente num mérito mais contextualizado dentro desse salmo, dentro de todo esse salmo. Porque o temor do salmista, porque achar que ele simplesmente temia ser afrontado, não condiz com o salmista que nós temos conhecido até aqui. De fato é um erro, e de fato eu quis fazer esse link para lembrar sobre o que nós falamos sobre temor na semana passada, e eu acho muito importante isso. Mas isso não condiz com um erro que o salmista cometeria. Então o que o salmista quer dizer aqui? Sobre que afronta e sobre que justiça que ele está falando. Bom, quando ele fala que os teus juízos são bons, ele enfatiza isso porque ele sabe que os juízos dos outros não são. Os juízos desse mundo não são bons. Então a afronta muitas vezes poderia vir até de pessoas que... Até em atos bons dele poderiam vir afrontas. Calúnias, certo? Então, ao reconhecer que o tribunal do mundo não é justo, o salmista decidiu recorrer ao justo juiz. Porque sabendo que no tribunal de Deus ele encontraria a justiça verdadeira, ele encontrou ali também refúgio, fortaleza e conforto para a alma dele, ferida e machucada, sabe? Machucada por calúnias, machucada por afrontas desnecessárias e muitas vezes por ele tentar fazer o bem. O salmista estava não só fugindo da promessa que Cristo viria a fazer em Mateus 5,11, como ele estava vivendo as afrontas por servir ao nome de Deus. O salmista estava vivendo essa promessa já. E bem-aventurado era ele, de fato. O salmista entendia, e como nós vemos no verso quando ele fala sobre os príncipes se juntarem contra ele, ele encontra refúgio e fortaleza em Deus. Ele confia em Deus. E em Deus e na justiça de Deus que a confiança dele mora e habita, né? E como poderia ser diferente para um servo como ele? Um servo que nem o salmista, que tanto se dedica em se colocar nos caminhos de Deus. Ele abandonou tantas vezes nesses 38 versículos que nós lemos da semana passada para trás. Tantas vezes ele se coloca como uma pessoa dependente, como uma pessoa que não mais age de acordo com a vontade dele, mas sim de acordo com a vontade de Deus, que busca cada vez mais essa vontade de Deus na vida dele. E como que poderia ser diferente quando ele se sente afrontado? Ele não corre para se defender, mas ele corre para defender a sua fé. Ele corre para os braços do Deus que deu a fé dele, como nós comentamos semana passada. O autor da fé dele era também o defensor da fé dele. E ele sabia que no lugar onde ele podia encontrar fé, era o lugar onde ele poderia encontrar conforto, alívio e justiça. Justiça pelos atos que ele tem feito, pela dedicação que ele tem tido em seguir a palavra de Deus. Era em Cristo, era em Deus que ele buscava o conforto e o alívio para a vergonha
que ele tanto temia. Mas nós precisamos entender o motivo de um salmista como esse temer a afronta. Se o salmista entende tanto assim que ele não é uma pessoa tão boa, se ele compreende que nele não há bondade, que ele precisa se dedicar a cumprir a vontade de Deus e não a dele, por que ele estava tão preocupado com a afronta? Qual era o medo que ele tinha? Bom, o salmista, ao reconhecer que as suas falhas e impurezas levavam a ele a necessidade de buscar um outro caminho, ele entendia também que o único caminho bom era o de Deus. Ao defender os caminhos que ele trilhava ao longo de sua vida, ele não estava defendendo a sua moral nem a sua honra, mas sim defendendo os justos juízos de Deus. Aquilo que ele fala no final do versículo, né? Eu vou ler o versículo de novo. Afasta de mim a afronta, que me causa medo, pois teus juízos são bons. Quando ele fala que ele quer que se afaste a afronta, porque os juízos são bons, a justificativa é que os juízos são bons, são a justificativa dele para que a afronta seja afastada. Pois ele não está defendendo e ele não está colocando um escudo na frente da própria honra, mas sim dos juízos de Deus. Ele entende que os santos juízos de Deus são bons e que se esses juízos são bons, ele não pode permitir que sejam caluniados nem afrontados. Quando o salmista se coloca em defesa dos seus próprios caminhos, não é porque ele tem trilhado bons caminhos, escolhido bons caminhos, mas porque Deus tem provido bons caminhos na vida dele. E que esses caminhos têm o intuito de honrar e glorificar cada vez mais o nome de Deus. Então não era suportável para ele permitir que aqueles caminhos que ele estava seguindo fossem afrontados e fossem negligenciados ou questionados pelas pessoas. Aquilo assustava o salmista de fato. Assustava ele porque ele reconhecia a importância e o tamanho da bondade dos caminhos de Deus. E ele não podia admitir que a humanidade dele, ou que a humanidade de outros, caluniassem ou diminuíssem o poder dessa santa vontade. A santa vontade que nós tanto temos falado aqui, tanto temos batido aqui, que guia o salmista em todo o tempo. Ele já não mais trilhava seus caminhos, mas ele estava entregue a Deus. E por isso, existiam dois problemas em afrontas levadas a ele. O primeiro problema é que ao criticar a postura dele, que fosse de acordo com Deus, as pessoas não estavam criticando ele, mas rebaixando a vontade de Deus. E isso talvez fosse um dos maiores problemas do salmista. Eu diria o segundo maior problema do salmista seria esse. Saber que se ele está fazendo certo e as pessoas estão caluniando ele, as pessoas estão caluniando a Deus, não a ele. A preocupação dele não era ser caluniado, mas permitir que a sua vida fosse um meio pela qual outras pessoas caluniassem ao Deus dele. E esse senso de proteção ao que ele recebeu, não ao que ele tem, mas ao que foi dado a ele. A fé, o amor e os caminhos de Deus. O amor por isso e o zelo por isso é o que motivaram ele a escrever esse versículo. Afasta de mim a afronta que me causa medo, pois os teus juízos são bons. Mas o segundo problema é talvez o principal problema do salmista, e é um problema que nós comentamos há muitas semanas atrás, quando nós estávamos falando dos príncipes que se juntaram contra o salmista. Se, por algum acaso, existia a possibilidade de não ser uma calúnia aquela afronta, se aquela afronta tiver a possibilidade de ser uma afronta justa, justificada por atos dele, aí as coisas estavam muito pior. Porque se já era um problema que outras pessoas caluniassem ele, diminuíssem a palavra de Deus por meio da vida dele, muito pior seria que outras pessoas diminuíssem a palavra de Deus por um mau testemunho dele. E quando a gente lê na NVT, a gente tem uma outra visão desse versículo. Porque aqui na NAA ele fala, afasta de mim a afronta. Mas na NVT ele fala, afasta-me de meus caminhos vergonhosos. Então é justamente o contrário do que a gente estava falando no começo da live. É justamente o contrário desse conceito de temer que as pessoas me afrontem, porque afrontem os meus caminhos, ou a minha vontade, ou o meu jeito de ser.
É muito pelo contrário, o que causa medo no salmista é justamente que ele caminha nos próprios caminhos dele. Porque ele entende que os caminhos dele são sujos, que os caminhos dele são vergonhosos. E se ele andar no caminho dele, carregando o nome de Cristo nas costas, aí ele vai estar dando motivos para que as pessoas maldizessem o nome de Cristo. Para que o nome de Deus fosse maldito ou fosse zombado. Ele seria a base da zombaria. Ele seria a pedra de tropeço dos zombadores. O que mais assustava o salmista, e o motivo dele ter escrito esse salmo foi justamente esse. Entender que ele carregava consigo o nome do seu próprio Deus. E que ao carregar o nome desse próprio Deus, ele tinha uma tarefa muito árdua de zelar, não pela sua própria honra, mas de zelar pela honra de Deus que era visto por meio dele. Essa é a nossa missão, sabe? Quando fala em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível, nós entendemos que é por meio de Cristo que nós conhecemos o Pai e também o Espírito. É Cristo que nos dá uma personalidade palpável e um entendimento humano de quem Deus é. Se Cristo fosse um mau exemplo, o que é impossível, mas se Cristo fosse um mau exemplo, nós teríamos uma má ideia de Deus. Mas nós sabemos que Cristo foi santo em toda a sua vida, e é por isso que nós entendemos com mais facilidade do que era tido no Antigo Testamento que Deus é santo. Deus é santo e nós temos provas palpáveis, né? Provas de fé, óbvio, não científicas, mas nós temos, com a nossa fé nós entendemos que o próprio Deus se fez carne e mostrou quem Ele era, em seu testemunho. E hoje o papel de testemunhar o nome de Deus e da igreja de Deus está nos nossos ombros. E esse entendimento, para o salmista, era assustador. Assustador porque ele temia caminhar pelos próprios caminhos. Ele temia permitir a si mesmo fazer as próprias vontades e naquele momento que alguém visse e que alguém vê, a pessoa não ficasse com raiva dele, ou a pessoa não se decepcionasse com ele. Porque talvez aquela pessoa, o que é muitas vezes o nosso caso, nunca mais vai nos ver. Talvez aquela pessoa, tu muda de cidade daqui a um mês, talvez tu só para de frequentar os mesmos ciclos dela e passou. A tua vergonha passou. A tua honra não foi ferida eternamente. E mesmo que fosse, não é ela que importa. Porque o salmista tinha medo da mancha que ele deixaria no coração daquela pessoa. Quando aquela pessoa entendesse que um servo de Deus cometeu aquele erro, fez aquela barbaridade, aí ela olharia para Deus daquela maneira. Se aquele é um representante de Deus e faz isso, o paradigma vai para Deus, não para o representante. Porque o próximo cristão que tentar falar com ela e se achegar a ela com amor, vai ser julgado previamente pelos atos dele. Pelos atos de um outro cristão que talvez ele nem conheça, mas que deu mau testemunho. E aí nós entendemos a importância do zelo pelo testemunho. No verso 31 do Salmo 119, tu não alcança minha Bíblia aí, pai? Tá embaixo dos livros. Eu não anotei, eu quero ler com vocês o versículo 31. Como o Salmo 119 é distribuído em letras, aqui no Salmo 119, o versículo 31 e o 39, eles são correspondentes dentro de uma letra. A letra do 39 é a letra E, H-E no caso. Deixa eu achar aqui. A letra E. E a letra do 31 é o Dalet. Os dois são os penúltimos versículos de cada letra deles. E o 31 vai falar o seguinte: aos teus testemunhos me apego, não permitas que eu seja envergonhado. E aqui ele traz de novo esse entendimento. Quando ele diz que afasta de mim a afronta que me causa medo, pois os teus juízos são justos, é exatamente sobre isso que ele está falando. Sobre o medo de que ele andasse não nos testemunhos de Deus, que ele se apegasse não aos testemunhos de Deus, mas assim aos seus testemunhos. Porque a vergonha viria de fazer aquilo que ele faz normalmente, e não aquilo que Deus preparou para que ele fizesse, sabe?
Quando a gente entende o Salmo 119 como um trabalho de exatamente 176 versículos e não pega versículos isolados, nós entendemos o quão grandioso é esse salmo. Porque o versículo 39, talvez ele não tenha um sentido em si, mas ele tem um sentido muito maior no contexto dele, dentro da letra que ele serve, né, a E, mas ele ainda tem um contexto relacionado à penúltima letra da letra anterior, já que ele é a penúltima da sua própria letra. E repetidamente nós temos essas conversas entre os versículos respectivos de cada letra e entre os versículos de uma letra em si. E aqui ele vai trazer justamente isso, sobre a vergonha de não andar nos caminhos de Deus, mas sim nos próprios caminhos. Eu vou ler o que está sendo comentado aqui antes de dar continuidade. Isso é triste porque essa falta de temor que o mundo tem... Porque é por essa falta de temor que o mundo tem uma visão completamente distorcida de Deus. Por essa falta de temor que o mundo tem uma visão completamente distorcida. Estou lendo todo errado. Mas assim, é exatamente isso. É justamente porque nós não temos o temor que o salmista teve de abandonar os nossos próprios caminhos e viver nos caminhos de Deus, que o cristianismo tem esse nome sujo que ele tem hoje. Porque é justamente quando tu fala que tu é evangélico, vem muitos paradigmas na mente das pessoas. Elas vão pensar em mil e uma coisas, mas a última coisa que elas vão pensar é em uma pessoa que serve a Cristo e que tenta ser igual a Cristo. Elas vão pensar em pessoas que querem dinheiro, elas vão pensar em pessoas chatas, cheias de regras, elas vão pensar em saia comprida, rabo de cavalo e cabelo comprido liso, vão pensar em terno e gravata, elas vão pensar em falar gritando, elas vão pensar em tantas coisas, menos no amor de Cristo. Porque não é o amor de Cristo que nós temos testemunhado. É sobre essas coisas que eles têm visto. E nós temos envergonhado, não a nós, mas a Deus, com os nossos testemunhos. Isso não é uma coisa atual, isso é uma coisa que vem ocorrendo várias vezes ao longo dos séculos. A gente tem dado mau testemunho. Nós não temos testemunhado do amor e da glória de Deus. Nós temos testemunhado sobre a nossa própria maneira de agir. Sobre os nossos próprios caminhos. A vergonha que o salmista tanto teme é exatamente a vergonha que nós temos vivido. A vergonha de andar nos próprios caminhos e de sofrer as consequências disso. Mas não sofrer as consequências sozinhos. Mas olha o perigo e olha o quão complexo isso é. Fazer com que todas as pessoas que se coloquem debaixo de Deus sofram pelo teu erro. Sofram paradigmas, sofram preconceitos, sofram estereótipos por uma atitude tua, uma atitude errada, uma atitude que tu tomou do teu próprio coração, da tua própria vontade, por não se colocar diante de Deus, por não orar a Deus, por não perguntar a Deus, sabe? Agora, o que o Sama tinha colocado. Opa, peraí. Está me lembrando do versículo. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 23 e 24. Nós temos tido uma hipocrisia muito grande. Aqui esse versículo, quando ele é falado, ele está falando para os fariseus, né? Sim. Ele está falando dos fariseus, que os fariseus, isso é até quando nós lemos, estamos estudando o Sermão do Monte, que mostra, né? O problema do fariseu é que eles liam a lei e aplicavam a lei conforme eles achavam que era, não o que a lei queria dizer. Então, infelizmente, o que acontece é que ele diz assim, tu te gloria na lei e vai transgredir a lei por causa vai ser transgressor por causa disso? Não, de forma alguma. A lei é boa, a palavra de Deus diz para nós, a lei é boa e eficaz. O problema não é a lei, o problema é nós, o jeito que nós agimos com a lei. Quando a pessoa diz não pode fazer isso, nós colocamos colocamos peso sobre a pessoa. Isso que nós estávamos conversando esses dias aqui em casa a respeito da homossexualidade. Que nós botamos um peso exorbitante sobre isso, e os outros pecados é leve. Assim como os fariseus faziam com o sábado, com o dízimo. Exatamente o que ele diz. Aí, por exemplo, tu perde, eles botaram um peso no sábado, o sábado era para ser para o homem, e em vez de ser o sábado para o homem se transformou para o sábado. Então o problema é que quando ele está falando da lei, ele está falando isso.
nós temos que a lei foi, o fim da lei é Cristo, a lei deixou de existir, mas não por isso nós temos que deixar de cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei. O problema é a falta de temor. No momento que a gente começa como é que eu posso dizer? Então eu não preciso mais cumprir a lei porque o fim da lei é Cristo. Eu deixo de ter temor a Deus. Ou seja, eu dou abertura não para a liberdade, mas para a libertinagem. Sim. Então esse é o grande problema, né? É isso que nós temos visto, né? Oi, Douglas, não, a gente vai até umas 9 e pouquinho. Eu vou tentar não fazer 1 hora de live, porque querendo ou não, a gente vai... O pai tem que sair, então se der 1 hora, graças a Deus, se a gente conseguir fazer mais rapidinho, também não vai ter problema nessa semana. Tchau, Tita, muito obrigado por aparecer. Na próxima semana vai ser às 9. Vai ser às 8, normal. É só porque eu tive complicações hoje. Eu vou salvar sim, eu vou tentar salvar. Torce pro Instagram não me trollar. A gente vê o nível... sempre tá no YouTube. No YouTube sempre tem, né? Mas a imagem é feia. Cara, eu acho que tá muito melhor. Gente, a gente vê o nível da nossa responsabilidade quando Paulo diz em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes do reino e muitas vezes não fazemos jus a isso. Então era exatamente sobre isso, nisso que eu ia entrar agora. Esse sentimento que o salmista tem é um sentimento muito válido naquela época, mas é um sentimento ainda mais importante para nós. Porque nós, né, a gente tem que entender que a gente vive uma outra realidade, a gente vive uma realidade onde o Espírito Santo foi colocado em nós. Nós temos o próprio Deus, nós carregamos o próprio Deus em nós, né? Uma das pessoas do próprio Deus em nós. Ele que nos dá a capacidade de ser santos. E além disso, nós temos o sacrifício do Filho sobre nós, nos permitindo atingir o Pai, alcançar o Pai e ter contato com o Pai. Então nós vivemos uma era tão privilegiada, onde é tão mais possível nós realmente darmos um bom testemunho, um testemunho válido, um testemunho que mude a vida das pessoas. Mas mesmo assim nós temos fechado os nossos olhos, nós temos insistido em viver uma vida cheia de pecados, cheia do nosso próprio jeito de fazer as coisas. Sabe, eu sigo a Deus, mas eu sigo do meu jeito. É cheio disso. É cheio disso em todos os lugares do mundo. Eu sigo Deus, mas eu não gosto de fazer desse jeito. Eu sigo Deus, mas eu não gosto de tal coisa na Bíblia. Eu sigo Deus, mas eu não gosto do que Deus fez naquela ocasião. Nós estamos tão preocupados com com o que as pessoas vão pensar de nós, que ao invés de nós dizermos nós somos cristãos e cuidar para dar um bom testemunho, nós dizemos nós somos cristãos, mas eu não faço isso. Então, ao invés de tentar justificar com os nossos atos um bom testemunho, nós tentamos, com palavras, afastar a ideia de cristianismo de nós mesmos quando nós nos declaramos cristãos. Talvez muito disso gerado justamente pelos preconceitos que foram criados por erros e equívocos de outras pessoas. Mas a gente precisa entender que o termo evangélico não pertence a essas pessoas que cometeram erro. O termo cristão não pertence a essas pessoas. Quando a gente permite que simplesmente as pessoas que dão mau testemunho fiquem com esse título e nós abandonamos esse título, nós permitimos que a imagem de Cristo seja manchada. Porque não é sobre essas pessoas, não é sobre esse título, não é sobre esse nome, não é sobre isso, sobre o que cristão significa. Mas sobre qual é a origem disso. A origem disso é imitador de Cristo. E quando nós permitimos que esse título seja manchado, esse título seja apagado, e nós simplesmente preferimos nos afastar desse título do que trabalhar para que Deus seja honrado, nós simplesmente estamos lavando nossas mãos em relação à glória e honra de Deus. Coisas que nós devemos prestar o tempo inteiro. Honrar e glorificar o nome de Deus é nosso papel aqui na Terra. E nós temos abdicado dessa responsabilidade por medo de sujar a nossa honra, por medo de perder a nossa glória. Na realidade, eu acho que é aí que cai lá que tu leu no 5:12, né? Mateus 5:12, que é a respeito da perseguição. Muitas vezes nós deixamos de... os caras estão perseguindo, eu não vou me indispor com o vizinho, eu não vou me indispor com o meu amigo, eu não vou me indispor...
no nome de não querer se indispor com as pessoas, nós estamos vivendo uma vida de, tá, tudo bem, deixa assim. E hoje a postagem que nós fizemos hoje na minha página ali, é que nós estamos, hoje infelizmente a igreja está fazendo pregações motivacionais, pregação, mensagens de autoajuda, que usa texto isolado da Bíblia em vez de pregar a sã doutrina, né? Então, e nós vemos que nós tem pastores que estão fazendo isso porque tem ovelhas não, tem pessoas que estão indo na igreja para receber motivação, autoajuda, elas estão indo lá para isso, elas estão indo lá para receber a bênção, não para cultuar a Deus, não para adorar a Deus. Elas estão indo num lugar, e é o que está escrito lá em Isaías 7, elas estão indo fazer ajuntamentos solenes, elas se juntam para fazer uma comunhão social. É a comunhão social com intuito de gospel. Essa é a realidade. Reunião social com intuito gospel. Não tem nada de culto a Deus. Então, infelizmente, nós vemos pessoas... É exatamente o que Spurgeon diz, que nos últimos tempos nós teremos lobo alimentando carneiros, bots. Ele fala de palhaços entretendo... o lobo entretendo bode, sabe? Infelizmente é lobo entretendo bode. Isso entristece de a gente ver que a igreja é um lugar onde era para a gente ser afrontados, né? Ao invés de nós sermos afrontados, nós estamos indo na igreja para ter o ego massageado. Isso que é triste. A questão assim, é óbvio que a comunhão e a vida cristã, elas vão em comunhão, vai te trazer conforto. Mas quando a gente fala de confronto, e é uma coisa que a gente tem falado o tempo inteiro, é porque quando a gente entra quando a gente começa a buscar a Deus, nós estamos em nossa plena natureza humana. E quando a gente chega e escuta a natureza divina sendo pregada e sendo exaltada diante dos nossos olhos e diante do nosso coração, aquilo deve causar uma afronta, sabe? E o conforto vem depois, o conforto vem justamente relacionado a essa afronta. É quando a palavra de Deus vem e nos joga totalmente para baixo por alguns segundos, fazendo a gente entender todos os nossos pecados, entender a gravidade de tudo que nós temos feito, que nós somos o culpado. O Paul Washer costuma dizer que a cruz não é um sinal do quanto a gente é amado, mas sim um sinal do quanto a gente é pecador. Porque Deus já nos amava antes da cruz, Deus já nos amava no Éden, antes de precisar da cruz. A cruz é um sinal de que mesmo sendo amados, nós somos pecadores e que nós precisamos ser resgatados. Sim, a cruz é um sinal de amor, não estou dizendo que não é. Mas muitas vezes a gente precisa ter esse tapa na cara, de entender, gente, a cruz não é só sobre o amor de Deus, é também sobre a nossa depravação. A necessidade da cruz também fala sobre nós, sabe? Tudo bem, o que a cruz fala sobre Deus? Fala sobre amor, fala sobre um Deus disposto a nos buscar, a nos salvar e a redimir os nossos pecados. Mas o que a cruz fala sobre nós, sabe? O que a cruz fala sobre as pessoas que precisaram que Deus descesse à terra como homem para morrer por nós? Isso é pesado, mas isso é necessário, porque quando a gente entende isso, a gente vai ter um caminho mais parecido com o que o salmista teve. Porque o salmista aqui, ele pede para que Deus afaste ele dos próprios caminhos. E isso ao invés de um peso, porque quando a gente entende o quão pecador a gente primeiro sente esse peso. Mas logo em seguida, quando a gente entende o que o salmista entendeu aqui, a gente entende completamente o contrário. Porque todo o fardo é tirado das nossas costas quando a gente entende que a oração do salmista era para que ele parasse de agir da própria maneira e começasse a agir da maneira que Deus queria. Que ele andasse pelos caminhos de Deus e não pelos próprios caminhos. Que o testemunho dado pela vida dele não fosse o testemunho da vida dele, mas fosse o testemunho da vida de Cristo. E não é por nosso mérito, não é por nosso esforço isso, mas sim por um trabalho do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Cristo que nos capacita de fazer isso. E esse testemunho que nós damos por meio do trabalho do Espírito Santo na nossa vida é um presente de Deus para nós.
E o que era antes, o que por alguns segundos foi um fardo enorme no nosso corpo, a gente entende que Cristo pegou. E Cristo pegou esse fardo e carregou nessa cruz. Essa cruz que simbolizava o nosso pecado, agora simboliza o amor de Deus. A gente nunca pode esquecer qual é a origem da cruz e qual foi a necessidade dela, antes de entender que o amor se pregou nela para deixar o nosso fardo lá. A gente tem um fardo pesado, sim, mas esse fardo foi pego por Cristo e Ele transformou as nossas vidas. E aí Paulo vai falar em Gálatas 2:20 que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é justamente uma coisa que todo cristão deveria poder dizer, e é uma coisa que o salmista aqui nesse versículo está tentando buscar. A possibilidade de um dia poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto eu estou vivendo, eu não estou testemunhando sobre quem o Leonel é, mas sim sobre Cristo, quem Cristo foi. Sabe? Um dia, o pai sempre fala que um dia ele tem o sonho de poder dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E cara, deveria ser o objetivo de todo e qualquer cristão. Entender que o nosso papel não é dar bom testemunho sobre quem nós somos, não é ser um bom cristão, não é ser um bom Leonel, não é ser um bom médico, mas ser exatamente quem Cristo seria onde quer que tu seja. Seja tu um médico, seja tu um gari, tu tem que ser Cristo lá. Porque enquanto tu estiver dando testemunho da tua vida, tu vai estar permitindo que as pessoas vejam erros, vejam problemas, se envergonhem e caluniem a Deus. Mas quando nós começamos a viver o testemunho de Cristo e não o nosso, quando nós começarmos, e eu falo nós porque definitivamente eu estou muito longe de viver essa realidade, mas quando nós pudermos finalmente dizer isso, que eu sou um bom imitador de Cristo, que quando as pessoas olham para mim, elas não veem quem o Leonel é, porque o Leonel é um pecador que já deixou de existir, mas elas veem quem Cristo é por meio de mim. Quem Cristo é no meu lugar. E a partir desse momento nós vamos poder fazer a oração que o salmista fez aqui, de afastar a afronta, entendendo que nós não estamos mais errando, e por isso nossos testemunhos não são testemunhos dignos de afronta. E se os nossos caminhos são caminhos que vão de acordo com a vontade de Deus, toda e qualquer afronta feita a nós, não é feita a nós, mas sim ao próprio Deus. Então o principal interessado em defender a nossa honra não vai ser nós, e sim o próprio Deus. O Paul Washer, na pregação impactante, ele começa com o culto ele dizendo assim, se é eu que estou falando, me bote para fora. Agora, se é Deus que está falando por intermédio de mim, o problema é que quando nós queremos ser bons ao invés de nós imitarmos Paulo, quando ele diz assim, ó, se eu sou o que sou, não é porque eu sou, mas porque a graça de Cristo habita em mim. Então nós temos que ser bons, não bons cristãos, mas nós temos que ser bons cristãos em Cristo. Nós temos que viver a vida em Cristo, nós temos que ter na graça de Cristo, que nós temos que entender que tudo que nós não somos mais, nós não podemos mais ser. Esse é o grande problema. Por isso que eu disse, nós estamos indo na igreja para quê? Para satisfazer o nosso ego ou para acabar com o nosso ego? E esse é o pensamento. E a Giovana falou assim, ó, muitas vezes evitamos falar por medo de machucar. Isso, às vezes a gente confunde o amor com não machucar. Às vezes nós temos que... Cara, nós não estamos aqui para massagear o ego das pessoas. Nós estamos aqui para repreender as pessoas. E aí a segunda parte... A gente precisa ter amor por na amor. afronta. Isso, afrontar as pessoas se elas estão no erro. E a segunda parte ela diz assim, ó, a gente se abstém de dar a nossa opinião por temer as pessoas. Eu não vejo que a gente tema as pessoas, a gente teme perder a amizade das pessoas, a gente teme perder os views, sabe? Eu não posso fazer isso por causa que eles vão como é que eles fazem agora? Cancelar. Vão me cancelar. Cara, tô nem aí. É o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, por acaso estou eu aqui para agradar aos homens? Eu não, eu quero mais que todo mundo se exploda, desde que eu agrade a Deus. Essa é bem mais nova do que... Mas é assim, o que nós temos que fazer é agradar a Deus, não importa o que. Não podemos ser, vamos lá, não podemos ser chatos, não podemos ser arrogantes. Se tu vê que uma pessoa está errada, é o que eu falei uns dias atrás na pregação.
Cara, se tu vê que uma pessoa está errada e tu precisa exortar ela, vai lá, ora durante 30 dias, jejua durante 30 dias, para quando tu chegar e tu falar as coisas que Deus quer falar, não que tu quer falar. Mas nós não podemos jamais fechar a nossa boca. Nós temos que amar as pessoas de tal forma a levar elas para o céu. Que a Cissa comentou, e é justamente falar sobre o bom testemunho, né? Que Lutero disse, disse a um sapateiro que perguntou a ele como ele poderia glorificar a Deus, e o Lutero respondeu fazendo os melhores sapatos que você puder fazer. E aí é exatamente isso que o Salmo está falando, sabe? Porque pensa o seguinte, se o cara tá lá, a sapataria dele lá, a sapataria é o Shaddai, ó, um negócio crente, porque o cara é muito crente, ele quer falar pra todo mundo que ele é crente. E daí ele coloca lá a placa dizendo que é crente, e aí ele faz um sapato ruim, o sapato em uma semana tá todo furado. E aí o cara vai tentar falar com ele, pô, uma semana meu sapato já tá todo furado. E aí ele vai lá e ele trata mal o cliente, ele não respeita o cliente, ele não ajuda o cliente, ele não tenta fazer nada pelo cliente. Ele tá dando um péssimo testemunho. Mas não é ele que vai ter mau testemunho. Mas todos os cristãos e o próprio Cristo vai estar recebendo mau testemunho por meio dessa vida, por meio desse trabalho mal feito, por essa negligência que esse sapateiro fez. Então, quando tu glorifica a Deus com os teus atos, tu não tá fazendo isso pra te engrandecer, mas tá fazendo isso por zelo pela palavra dele, por zelo pelo nome de Cristo, por zelo pelo nome de Deus, por zelo pela própria vida cristã e pela comunidade cristã que vai lidar com esse homem depois, com esse cliente. Porque o cliente nunca mais vai querer entrar numa loja de cristão, porque a culpa vai ser do cristianismo, porque o que está escrito lá, gigante, é o Shaddai, não é o teu nome. Ele não tá nem aí, ele só vai parar de ir na tua loja se o problema fosse tu. Mas ele vai criar preconceitos baseados naquilo que tu fez e vai levar aquilo no coração dele por muito tempo. E talvez seja muito difícil trabalhar esse trauma nele. Quem nunca conheceu um ex-cristão cheio de trauma, ou um ateu cheio de trauma da igreja, que é muito difícil de tu conversar com ele sobre Deus, porque ele está machucado pelos maus testemunhos que foram dados para ele. Não é porque Deus fez alguma coisa ruim, mas porque nós deixamos de testemunhar Cristo e começamos a testemunhar quem nós somos. Porque nós somos de fato depravados e nunca deixaremos de ser. Até que a gente de fato chegue ao céu e seja santificado. Enfim, se falar de ego aparece automaticamente, incrível. Pode aparecer em todas as lives então, porque eu falo de todos em live. De ego. E cara, o Salmo é bastante simples. Afasta de mim a afronta que me causa medo, pois os teus juízos são bons. O medo que o salmista tem não é o medo que nós temos tido. Porque a gente muitas vezes tem medo de falar do evangelho, a gente tem vergonha de falar do evangelho. E muitas vezes eu tenho vergonha de falar do evangelho. E nós temos vergonha porque nós somos bobos, porque nós esquecemos do que o evangelho fez por nós, sabe? Nossa, como ele nos tirou de lugares ruins, como ele nos afastou de problemas. Mas a gente tem tanto medo de ser comparado com pessoas ruins que eram cristãs, que a gente acaba fingindo que a gente não é, que a gente esconde que a gente é, que a gente não fala sobre isso, que a gente se faz de bobo e deixa Deus de lado. A gente vive um cristianismo secreto, como se fosse uma sociedade anônima, e isso não é verdade. A nossa vida deveria testemunhar, o nosso jeito de ser deveria falar bem de Cristo. Sabe? E se a nossa vida não tem falado bem de Cristo, nós temos muito que cuidar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Eu estava conversando hoje com uma colega de trabalho e sabe, tipo, eu tava com muito medo de conversar com ela sobre isso, justamente por não saber qual era a visão que ela tinha de mim. E eu sabia que se eu falasse pra ela bem de Cristo e ela tivesse uma imagem ruim de mim, por mais que as minhas palavras falassem bem de Cristo, as minhas atitudes falariam mal dele. Então, tipo, eu tomei muito cuidado na hora de falar, eu pensei muito antes de falar, mas eu decidi falar porque eu achei que poderia ajudar ela. E eu acabei conversando com ela sobre isso. E eu fiquei muito feliz depois de falar, porque eu acho que eu realmente deveria ter falado. E ela foi muito receptiva, então isso foi muito bom. Isso me deixou muito feliz, porque isso mostra que não foram só minhas palavras que falaram de Cristo pra ela, mas as minhas atitudes têm falado também, sabe? Quando todas as minhas atitudes são boas e
E eu insisto que eu não sou bom por mim mesmo, mas sim que Cristo tem feito um trabalho em mim. E que eu tenho sido bom, e se eu tenho sido bom em alguma coisa, não é por mérito meu, mas pelo que Cristo tem feito em mim. Sabe? E é justamente sobre isso que o salmista está falando nesse salmo. Sobre dar bom testemunho. Sobre não ter medo do que vão pensar de ti, mas ter medo do que vão pensar de Deus por causa de ti. E parar de ter medo do que o evangelho pode te causar, mas pensar o que tu pode causar para o evangelho. Porque se as pessoas pensam que Deus é um Deus de ódio, Deus é um Deus chato, cheio de regras, cheio de problemas e que só atrapalha a vida das pessoas, não é porque Deus é assim, mas porque nós temos feito ele parecer assim. Porque nós que carregamos o nome dele para lá e para cá fazemos o mundo parecer um mundo chato, um mundo cheio de regras e um mundo com falta de amor e cheio de ódio. É esse o mundo que nós temos apresentado. E quando as pessoas olham cristãos apresentando esse mundo, elas vão pensar que Deus é assim. Nós temos feito Deus passar por uma pessoa má, por um Deus mau. Nós somos o culpado disso. Nós enquanto igreja. E enquanto nós não mudarmos essa realidade, a gente nunca vai poder orar que nem esse salmista para que a afronta seja afastada de nós. A afronta vai vir cada vez mais forte, porque cada vez mais é isso que nós temos passado para as pessoas. As pessoas têm sentido medo de ir nas igrejas porque elas se sentem julgadas nas igrejas. Elas sentem medo de falar como elas são porque elas pensam que Deus não vai aceitar elas do jeito que elas são. E é mentira. Porque Deus resgatou as pessoas mais podres. Na Bíblia a gente vê Deus resgatando as pessoas mais podres possíveis. Não porque elas eram boas pessoas, não, elas eram podres, elas não eram boas. Mas porque Ele queria mostrar para essas pessoas que o amor dele é incondicional. E quem vai fazer essas pessoas se tornarem boas pessoas não é elas, e sim Ele mesmo. Elas não se tornam boas para chegar em Deus, mas elas vão a Deus e Deus torna elas pessoas boas. A gente tem invertido os papéis, nós temos exigido as pessoas que para irem na igreja, elas precisam ser boas pessoas, mas é o contrário. Elas precisam ir do jeito que elas são, sem maquiagem nenhuma, sem mentira nenhuma, sem fingir que são nada de bom. E tratar na igreja, na comunidade, com o amor de Cristo. Os sofrimentos delas, os machucados delas. E cara, como tem gente machucada por aí que precisa de uma comunidade cristã e não encontra, porque as comunidades cristãs têm negligenciado as pessoas machucadas. Nós temos sido as pessoas que têm sujado o nome de Deus. É isso que nós temos feito. Com medo de sujar o nosso nome, nós temos sujado o nome de Deus. A Gil comentou, isso me lembra muito Nietzsche, quando ele diz que Deus está morto. A frase vem justamente disso. O fato de os próprios cristãos fazerem parecer por meio de suas atitudes que Deus morreu. Exatamente, as pessoas costumam dizer que quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele está dizendo que Deus morreu, o próprio Deus morreu. Mas o que Nietzsche está dizendo é justamente isso que a Gil falou. Que a gente tem feito parecer que Deus está morto. Porque a nossa maneira de agir, o nosso testemunho tem feito Deus parecer morto. Eu diria nem que hoje em dia nem Deus está morto, mas Deus tem sido um ditador na vida das pessoas por causa de nós. Nós temos apresentado um Deus ditador, um Deus que a gente tem feito Deus parecer um cara que quer que nós mudemos toda a nossa vida e chegamos a Ele. Sendo que toda a proposta do Evangelho e da Bíblia, toda a proposta do Evangelho é justamente o contrário. É um Deus que que largou a sua glória, que se fez igual a nós. Ele não fez não pediu para que a gente fosse igual a Ele, mas Ele se fez igual a nós, para nos levar até Ele, para nos buscar. Ele não pede que nós vamos até Ele, mas Ele vem nos buscar. Ele pede que nós acompanhemos Ele. Não que nós trilhemos nossos próprios caminhos, mas que nós caminhemos ao lado dEle, junto dEle. Em nenhum momento Deus nos abandona ou nos deixa sozinho, em nenhum momento, nem nos piores momentos das nossas vidas, nem quando nós somos as piores pessoas do mundo. Deus abandona aquele que Ele ama. Aquele que Deus ama, Deus vai trazer de volta e Deus vai buscar e Ele vai trazer lá do fundo do poço se for necessário. Isso é realidade pra mim, isso é realidade pro meu pai. Aí eu já dei exposed também, que meu pai tem passado ruim, mas todo mundo tem coisas ruins no passado. E é justamente quando a gente pensa que não tem mais esperança nenhuma que Deus vem buscar a gente. Porque Ele não quer que nós tenhamos esperança, porque enquanto nós tivermos esperanças nesse mundo, se alguma coisa der bom, a gente vai dar crédito para essa esperança. Se eu tenho esperança que o meu casamento vai fazer minha vida ser melhor,
e minha vida for melhor, eu vou botar os créditos no meu casamento. Agora, se eu não tiver esperança nenhuma de que minha vida melhore, e minha vida melhorar, eu vou entender que não tinha possibilidade. Foi simplesmente um milagre. Deus fez do nada que aquilo acontecesse, sabe? E isso serve para uma melhora de vida, isso serve para melhora de cura psicológica, cura física, isso serve para cura financeira, sei lá, o que tiver acontecendo contigo. Deus não quer que Deus não vai te dar coisas quer dizer, talvez ele te dê coisas para te enganar, para te se enganar, não para ele te enganar. Mas eu justamente oro para que Deus nunca me dê coisas que vão me fazer glorificar a elas mesmas e não a Deus. Porque muitas vezes eu vi que Deus me deu coisas e eu acabei amando aquelas coisas mais do que Ele. E aí Ele tirou essas coisas de mim, sabe? E hoje um grande problema que a gente vê é que tu entra nas igrejas e tu vê que é um Deus recompensador. Sim. Então assim, se tu fizer, tu vai ser recompensado. Se tu der o dízimo, tu vai ser abençoado. Se tu fizer isso, tu vai ganhar aquilo. Se tu fizer isso, ou seja, nós temos um Deus pagão. Nós nós somos pagões que vivem para um Deus recompensador. Ou seja, eu tenho que fazer o que Deus quer para eu ser recompensado. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que Deus nos deu tudo que deu sem querer nada em troca. E a única coisa que nós conseguimos fazer é atrapalhar a salvação. E o problema é que aí nós começamos a colocar ideias na cabeça das pessoas que ela tem que dar o dízimo para ser abençoada, que ela tem que subir uma escada de 1000 degraus de joelho para ela receber, que eu tenho que comprar um chicote e martirizar o meu corpo, eu tenho que fazer, cara, eu tenho que sofrer, eu tenho que, exatamente, eu tenho que comprar o pedaço da cruz, o chicote não sei do que, a vassoura de Isaías, não sei o que, cara, nós vivemos infelizmente um evangelho um evangelho batuqueiro, não é batuqueiro, que tu precisa, sacrificante, ou seja, eu preciso pagar sacrifícios para receber em troca. Ou seja, eu tenho que matar uma galinha, eu tenho que matar um boi, eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que ir na igreja toda semana, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que isso, eu tenho, e minha vida vive só eu tenho. Não é nada por amor a Deus. E esse é o grande problema. Nós vivemos num mundo ao qual nós vivemos o paganismo, que nós recebemos tudo em troca de paga, mas nós não conseguimos entender a gratuidade de Deus. Isso que infelizmente que dificulta bastante as pessoas de entender o amor de Deus. Isso é muito complicado. A gente tem vivido um Deus de barganha, um Deus de sacrifícios, de fato. E o único sacrifício que Deus nos pede, é óbvio que é um sacrifício gigantesco, mas é sacrificar a nós mesmos, né? É abandonar as nossas vidas. Deixa o homem assim mesmo. Abandonar. E abandonar a nossa vida não é abandonar, tipo, se matar ou desistir da vida. É abandonar justamente essas coisas que nos causam angústia, sabe? Poxa, às vezes eu entro no meu Twitter e eu vejo alguns amigos não cristãos falando em como eles estão tristes, em como a vida não faz sentido, como eles estão desistindo e tudo mais, e isso me chateia, porque eu pude abandonar essa vida que eles não aguentam mais e recebi muito mais vida em troca, sabe? Eu nunca me senti tão vivo quanto eu me senti depois de abandonar minha vida e de desistir dela, não largando ela de vez, mas entregando ela para Cristo. Ele veio me buscar e Ele me deu vida. Eu não busquei vida, eu não tentei mudar minha vida, mas Ele mudou ela, sabe? O Sama tá aí ainda, porque chegou o momento de fazer a oraçãozinha, de ler a oraçãozinha, o Sama que gosta. E a oração vai ser justamente nesse sentido. Sentido de entender que o nosso papel como cristãos é dar bom testemunho. Não para que nós sejamos bem vistos, porque isso não interessa, não é isso que eu busco, mas é justamente para fazer com que Deus seja glorificado por meio de nós, certo? Eu vou ler a oraçãozinha aqui, que eu escrevi. Eu geralmente deixo ela pronta já, e eu leio ela mesmo porque é uma oração bem programada já em relação ao tema do estudo. Daí depois que eu terminar aqui, eu vou pedir pro pai fazer uma oração pra gente encerrar já.
Então, Deus de justiça, digno de toda honra e de toda glória, levantamos a Ti a nossa voz para clamar que as nossas vidas testemunhem do Teu santo e perfeito Filho, que por nós se entregou. Que por meio do Teu Santo Espírito possamos ser muito mais do que somos, sendo um pouco mais daquilo que Tu és e menos do que nós somos. Que para a Tua honra e Tua glória sejamos afastados de maus testemunhos e de calúnias que afastam pessoas de Ti. Que possamos ter zelo pela Tua palavra, pelo Teu Filho e pelo Teu Espírito Santo. Que por meio deles vivamos uma santidade que só é possível em Ti, entregando e abandonando as nossas próprias vidas todos os dias. Em nome do Teu amado Filho. Amém. Essa é a oração que eu fiz. É uma oração de pedir para que nossas vidas deixem de ter sentido em si e comecem a ter sentido em glorificar o nome de Deus. Beijo pro Diego. Pra mãe da minha mãe entrou aí. Beijo pra live avó, inteira. pra avó com Marina. Ó, vó, a live vai ficar salva aí. Você entrou só no final, depois assiste. Não, a mãe entrou no início. A minha mãe? A minha mãe. Tá, mas... Ah, tá, eu pensei que ela tinha entrado agora. Não, beleza. Beijo, vó. Tu podia ter avisado, não sabia? Desde o início. Porque eu não consigo ver o Facebook, eu só vejo o Instagram. Enfim. Vamos fazer uma oração. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar perguntas que eu respondo depois da oração. Se não tiver perguntas, a gente encerra. E daí, só semana que vem. É isso. Pode orar. Pai querido, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, Te agradecendo por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos ser, Senhor, íntegros e retos, tementes a Ti, e que nós aprendamos a nos afastar de todos os males. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor, para que nós possamos entender o que a Tua palavra diz. Quando nós, na oração do Pai Nosso, Tu diz que livra-nos do mal, nós compreendermos que o mal é nós. Faz de nós, Senhor, homens verdadeiros que andem nos Teus caminhos, conheça as Tuas veredas, tenha fome e sede de justiça e faça a Tua vontade. Abençoa, Senhor, todos que aqui participaram dessa live, que Tu possa estar colocando, Senhor, a paz e a alegria na vida de cada um. Dai-nos, Senhor, uma semana vindoura maravilhosa diante da Tua presença e que nós possamos ser de verdade, Senhor, embaixadores de Cristo, como foi falado aqui. Muito obrigado por tudo, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ouvir o Léo falando. Tchau, dá tchau aqui pra avó. Tchau, Facebook. É nóis. Beijos.